Gestos. Identidade corporal. O poder revelador da linguagem corporal. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Um corpo vibrante que respira, sente-se e internece. Um corpo vivo que reflete o que somos. Toda nossa vida está gravada na memória do corpo. É ele que conta toda a verdade de nossa história, dos nossos sentimentos mais imperceptíveis. É um pergaminho no qual estão gravadas as marcas do tempo, importantes senhas da individualidade humana, e a assinatura intransferível da nossa imagem corporal. Para entender a importância desse mapa e promover as mudanças necessárias, é preciso ter coragem para ir se despindo gradativamente das couraças do passado e abrir canais que favoreçam os movimentos mais livres e expressivos. O nosso corpo fala. E como fala? Ela capta tudo, de todas as maneiras. Aponta a mentira da palavra, desnuda as falsas convicções, arranca máscaras e expõe as verdades inconscientes através da linguagem expressiva. A postura, as expressões faciais, os movimentos dos olhos, do rosto, das pernas, das mãos, enfim, qualquer gesto, por mínimo que seja, traduz o que as palavras muitas vezes não conseguem expressar. Os movimentos do corpo têm a mesma importância que a palavra no que se refere à comunicação humana. Esses recursos expressivos riquíssimos favorecem a ligação entre as pessoas e fortalecem a magia da interação social. A importância da linguagem corporal nas comunicações. Enquanto estiver planejando a sua apresentação, nunca perca de vista a intenção dos gestos e a movimentação que acompanharão a mensagem oral. O domínio corporal facilita a transmissão da mensagem para a plateia e propicia a comunicação. Os gestos e as expressões faciais, a postura e a movimentação corporal servem para descrever, complementar e reforçar as ideias, embelezar a fala, substituir palavras, dar mais dinamismo à comunicação, contradizer a fala, expressar sentimentos, favorecer o entendimento, promover a interação com a plateia, facilitar a transmissão das mensagens. Para que se cumpram estes objetivos, a linguagem corporal deve ser natural, clara, expressiva, pertinente e harmoniosa. A autoanálise corporal. A análise da própria linguagem corporal permite identificar os pontos fortes e fracos da nossa comunicação. Daí a importância de se responder às questões: como eu me vejo fisicamente? Aceito, aprecio e valorizo este corpo que sou eu? O que acho mais bonito nele? O que rejeito em mim mesmo? Quais as qualidades que mais aprecio mais em mim? O que quero mudar em mim, física e psicologicamente? Os sinais que emito em meus gestos, na mímica facial, no olhar, na postura, na respiração e na maneira como uso o espaço revelam o ser humano que penso ser. Qual a primeira impressão que as pessoas têm de mim? Quando as relações interpessoais se aprofundam, o que muda daquela primeira impressão? Eu gosto de olhar-me no espelho. Gosto da imagem refletida e do que ela transmite? Busco o feedback da imagem que transmito. Quando vou começar o meu processo de mudança? O que farei para mudar? Essa autoanálise ajuda a avaliar o atual estágio do comunicador e fornece os pré-requisitos para estimular desenvolvimento da linguagem corporal. Aprimorando a linguagem corporal. Habilidades técnicas para minimizar as barreiras não verbais nas apresentações em público. Deixe o cenário da apresentação livre para não correr o risco de tropeçar e poder ser mais natural. Estude o espaço com antecedência. Estabeleça uma zona de conforto na sua área de atuação para se movimentar com tranquilidade. Não enfie as mãos nos bolsos nem as cruze na frente ou nas costas. Mentalmente, divida a plateia E, B, C e D. Primeiro, olhe para o público como um todo, depois para cada setor. Todos, indistintamente, deverão receber sua atenção visual. Fique atento para que os seus gestos estejam alicerçados numa ideia que os fortaleçam e ganhem significado na transmissão da mensagem. O gesto precisa ter um objetivo, um motivo, para dar forma ao conteúdo. Faça gestos que convidem a uma receptividade da plateia. Evite ficar de costas para a plateia. Mantenha a cabeça erguida e olhe sempre para ela. Não fique olhando para o teto e muito menos para o chão. Evite sentar-se durante a exposição. Em pé, a energia está mais concentrada e a linguagem corporal é mais evidente. Apoie-se sobre as duas pernas, que devem estar paralelas.
O peso da estrutura corporal ficará igualmente distribuído sobre os dois pés. Imagine o seu corpo sendo puxado por dentro, por um fio que vai do chão ao teto. É um fio flexível e elástico que alonga o corpo numa postura elegante e natural. Mantenha as pernas levemente flexionadas. Ande naturalmente pela sua área de atuação, mas sempre ligado à plateia, que acompanha todos os seus movimentos. Por isso faça movimentos harmoniosos e delicados, mas energéticos. Deixe o gesto fluir naturalmente. É a mensagem que requisita um movimento gestual. Sintonize o gesto com a palavra, buscando um equilíbrio. O movimento deve complementar e reforçar a palavra. Os gestos jamais substituirão a falta de conhecimento sobre o assunto. A movimentação gestual pode acentuar, dar mais vida à mensagem, mas não substituir o discurso propriamente dito. Evite erguer os braços acima da cabeça e movimentar as mãos além da altura do peito, a não ser que esteja num espaço muito amplo. Atenção para os gestos repetitivos. O excesso deles pode transformar-se numa barreira visual. Lembre-se de que as expressões faciais e as mãos são grandes facilitadores da sua comunicação. Habilidades comportamentais. O movimento corporal do comunicador excita os movimentos da plateia. Paixão gera paixão, vitalidade gera vitalidade, apatia gera apatia, entusiasmo gera entusiasmo. Cuidado com os gestos contraditórios. Se o objetivo é reforçar o espírito de união, a linguagem gestual deve dar forma, cor, textura e consistência a essa ideia. Procure seguir os elementos reguladores da gesticulação. Os espaços pequenos e descontraídos pedem gestos menores. Os espaços abertos, grandes e formais pedem gestos amplos. Os gestos vigorosos traduzem sentimentos mais intensos. Existe um gesto para cada emoção. Erga uma ponte entre a essência do gesto e a força da mensagem. Trabalhe pelo gesto vital, o movimento que dá beleza, plasticidade, consistência e força simbólica à mensagem. Gesto e palavra devem estar sintonizados com a excelência do processo comunicativo. Faça a lapidação da linguagem do corpo para simplificar a tradução da mensagem e facilitar a compreensão do ouvinte. Não basta que o corpo se expresse, é preciso que ele se comunique de forma eficaz. Alcançaremos esse objetivo se tivermos coragem de fazer uma análise objetiva da força e da agilidade da nossa comunicação não verbal. Se o momento, o local, o meio e tipo de mensagem permitirem, tenha sempre um sorriso sincero nos lábios e no olhar. A expressão corporal acentua o magnetismo pessoal do comunicador. Aprender a valorizar a mensagem para cumprir uma função primordial nas comunicações, que é torná-las multidimensionais. Se você é uma pessoa serena, sua movimentação externa tenderá a refletir isso. Se você é mais energético e extrovertido, a sua linguagem corporal também refletirá isso. Observe se a sua movimentação gestual está de acordo com os traços específicos de sua personalidade, se há um equilíbrio entre gesto e fala e se a comunicação corporal atende às necessidades da plateia. Evite a postura de subserviente. Os ombros caídos, o olhar baixo, as costas curvadas e uma expressão de desamparado não contribuem para uma comunicação efetiva. Em contrapartida, um nariz empinado, olhos ameaçadores, queixo erguido e ar de superioridade costumam criar um distanciamento da plateia e uma certa animosidade. As expressões faciais falam o rosto e suas expressões são focos constantes do interesse da plateia. Os músculos da face precisam ser constantemente exercitados para manter a flexibilidade. A rigidez muscular endurece a expressão e impede uma comunicação mais fluida e expressiva. As expressões faciais servem como um mapa para a plateia. São o termômetro das emoções do comunicador, das quais se depreendem a afetividade, a segurança, a autoridade sobre o assunto, o entusiasmo e a crença na mensagem que está sendo transmitida. O jogo fisionômico expressivo desperta o interesse e prende a plateia, envolvendo-a em uma sintonia fina que valoriza a força da apresentação. Habilidades técnicas. Faça caretas para distensionar os músculos faciais. Feche os olhos e ponha as mãos sobre eles, para relaxar a região. Observe seu rosto no espelho enquanto fala e verifique as suas expressões, como a boca se movimenta.
Procure deixar seu rosto solto, sem tensões, para funcionar como uma tela das ideias que você defende. Habilidades comportamentais. Exiba seu sorriso mais bonito. Quanto ao sorriso, a raça humana tem pelo menos 3 divisões. A das pessoas de riso fácil, que em geral fixam uma imagem mais simpática. A outra é das pessoas que transitam com facilidade entre o riso e a seriedade. E por último estão as pessoas com expressão facial tensa e pesada. Sorria com vontade, com naturalidade. Nas comunicações em público, mesmo que o assunto seja árido, deixe os músculos faciais relaxados e ganhe uma expressão mais leve. Se o assunto permitir, exiba o seu melhor sorriso, aquele que reflete o seu lado mais bonito. O sorriso espontâneo e natural é um convite ao público. A porta está aberta, seja bem-vindo. Os espectadores tendem a sentir-se mais à vontade diante de pessoas com sorriso franco, receptivo. A ligação com a plateia deve se dar no âmbito dos pensamentos e sentimentos para gerar ações racionais e emocionalmente equilibradas. Suas mãos em movimento. Saber usar as mãos como um recurso expressivo valoriza a mensagem e enriquece a comunicação. Elas complementam e dão mais vida à exposição. Após os minutos iniciais da apresentação, as mãos vão se soltando naturalmente, dando forma visual ao pensamento. Habilidades técnicas. Deixe que as mãos acompanhem naturalmente a sua fala. Esses movimentos vão ilustrar um pensamento, reforçar as ideias. Não tenha gestos exagerados nem estereotipados. Se não souber o que fazer com as mãos, simplesmente deixe-as soltas. Aos poucos elas encontrarão espaço para se expressar. Antes da apresentação, exercite as mãos, abrindo e fechando, buscando a flexibilidade muscular. Não fique passando as mãos pelo nariz, no rosto e nos cabelos. Isso denota tensão e ansiedade. Habilidades comportamentais. Suas mãos devem refletir a beleza de suas ideias. O desenho por elas traçado promove a ligação harmoniosa entre o que você diz e os seus gestos. As mãos revelam o grau de excitação, nervosismo ou tranquilidade do comunicador. E, portanto, importante fonte de informações para o público. O poder persuasivo do olhar. O ser humano gosta de ser olhado, valorizado e aceito. Estabelecer um diálogo visual com os espectadores, demonstrando que se está aberto à aproximação, é criar empatia e estabelecer um canal de atitudes receptivas. Olhar e ser olhado revela aproximação, e isso assusta. Administrar esse medo é um sinal de maturidade psicológica. Quando olhamos com interesse e amizade para a plateia, é como se disséssemos: eu aceito as suas diferenças e quero interagir da forma mais produtiva e prazerosa que puder. Eu os convido a aproximar-se. Um contato visual eficaz é direto, empático, busca o diálogo. Esse diálogo silencioso, quando acontece realizado, abre espaço para um clima de confiança entre comunicador e público. Habilidades técnicas. Não olhe só para um lado da plateia, mas para onde houver pessoas. Faça-as sentir-se vistas e lembradas. Elas gostam disto. Não permita que o seu olhar se afaste do público por mais de 15 segundos, sob pena de a plateia perder interesse pela sua mensagem. Olhe, mas não encare o público. Isso pode parecer um desafio. Olhe de um jeito natural e tranquilo. Antes de começar a falar, sinta a plateia através do olhar, e durante a introdução e a conclusão não tire os olhos dela. Mas não fixe uma só pessoa para não deixá-la inibida. Sorria através do olhar. Descubra em si mesmo razões para que seus olhos se tornem pontes de afetividade e simpatia. Fique atento à linguagem corporal dos participantes para saber o que estão querendo dizer. Olhe com tranquilidade para cada um, se a plateia for pequena, e não afaste o olhar do espectador enquanto não concluir a frase. Olhe para a plateia, e não por cima das cabeças. Os olhos existem para promover o diálogo silencioso da interação visual. Se você perceber um olhar hostil entre os ouvintes, evite entregar-se a essa energia nociva. Imediatamente desvie o olhar para participantes mais receptivos. Habilidades comportamentais. Olhar para a plateia implica despojar-se dos próprios medos e baixar as armas e defesas para uma comunicação receptiva.
Se você estiver muito tenso e agitado, eleja alguém da plateia que tenha um comportamento receptivo e volte seu olhar para ela durante os primeiros minutos da apresentação. Receba a mensagem positiva que ela lhe enviar e internalize essa mensagem como uma referência à qual você possa recorrer quando precisar. Não fique olhando de rosto em rosto. Fixe-se um pouco em cada um. Não fique olhando de um lado para o outro ou a plateia ficará perdida. Não transforme o seu olhar numa ameaça pública e nem ataque para se defender. As pessoas são cordiais por natureza e a plateia costuma torcer ao seu favor. Não use o seu corpo como uma arma contra os espectadores. Não se esquive do olhar da plateia para que os espectadores não entendam como insegurança, timidez, inibição. Se você transmitir essa imagem, vai enfraquecer o seu trabalho. A conexão visual dá a possibilidade de você ler o que está sendo dito pelo público de uma forma não verbal. Por isso, os espectadores não podem sentir-se abandonados por seu olhar. Eles gostam de sentir-se vistos. Permita que seu olhar se abra para a plateia num leque democrático. Procure conhecer o impacto que seu olhar provoca nas pessoas. Inspira medo, respeito, alegria, bondade, raiva? Saber o que o contato visual promove pode ajudar no processo comunicativo.